Bora. Senhoras e senhores, aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 26ª reunião ordinária de 2015. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Quer falar primeiro, Marquinhos? Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Ali Hamid. Estando presente mais um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. E convido o vereador Rafael Tadeu Martim para que faça 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se possam em pé. Exortação paternal. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou a boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Amém? Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, no momento oportuno, gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da Hebe, mãe do neto do posto de gasolina, que a família seja lutada. Obrigado. Eu gostaria também, senhor presidente, de participar com o vereador, dona Hebe Paris Veiga, tá? E pedir também um minuto de silêncio pelo senhor Oscar Matsumura. Ok, senhores vereadores, no momento oportuno faremos, também lembrando aqui pelo falecimento do senhor Renan Albino, também faremos aqui um minuto de silêncio. Senhor presidente, também compartilho aí o falecimento do Renan Albino Nunes. Ok, vereador, será observado um minuto de silêncio no momento oportuno. Vamos passar à fase do expediente. Coloco em votação a ata da 25ª reunião ordinária de 2015. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado a ata da 25ª reunião ordinária de 2015 com o voto favorável de todos os senhores vereadores e a ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva e o Ali Hamid. Não tendo matérias do Poder Executivo nem do Poder Legislativo, vamos passar ao expediente recebido de diversos. Antes, eu gostaria que fosse verificado a chamada pelo primeiro secretário. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Okay. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Senhor presidente, não há correspondência recebida nessa data. Então, vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Écio Minozzi Júnior para que faça a leitura dos seus 3 requerimentos, 38, 39 e 40. Boa noite a todos. Requerimento 38/2015. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colente plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando com urgência que sejam enviados os contratos realizados pela Prefeitura de Mariporã entre os meses de abril e julho de 2015, bem como nos meses seguintes a Prefeitura, e que a Prefeitura retome a rotina de enviar seus contratos à Câmara. Justificativa. Os últimos contratos enviados à Câmara Municipal de Mariporã pela Prefeitura foram dos meses de março de 2015. Desde então, a Prefeitura não mais enviou seus contratos. As publicações feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo apontam para dezenas de contratos assinados nos meses de abril, maio, junho e julho.
Nesse sentido, solicito com urgência que a Prefeitura envie todos os contratos realizados no período para que a Câmara Municipal possa ter mais elementos para realizar o acompanhamento efetivo dos gastos dos recursos públicos local, prerrogativa que justifica a atuação dos vereadores dessa Casa de Lei. Plenário, 27 de março, 25 de agosto de 2015, S. Minós Júnior, vereador. Obrigado, vereador. Antes de colocar em discussão, só gostaria que fosse verificado chamada, porque senão o vereador não vai poder votar. Vereador Ali Hamid. Presente. Agora coloco em discussão o requerimento de número 38 de 2015. Vamos para discutir? Por óbvio, presidente, eu peço a palavra. Nós estamos só com os contratos até o mês de março. Nós precisamos, normalmente, a rotina vence o mês, 20 dias depois os contratos chegam na casa. Por algum motivo, isso não está acontecendo. Eu gostaria do apoio dos vereadores para que a gente possa ter esses instrumentos. Não está sendo suficiente acompanhar as publicações, porque os objetos e os detalhamentos que estão no contrato precisam ser verificados por nós, vereadores. É a nossa rotina. Eu peço apoio. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores, eu coloco em votação o requerimento. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 38 de 2015 por unanimidade. E convido para que faça a leitura do requerimento número 39. 39. Obrigado, presidente. Requerimento 39 de 2015, senhor presidente. Requer adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio do plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre o aumento do tempo para obtenção dos resultados dos exames de sangue na rede municipal de saúde. Justificativa. Na rede municipal de saúde, os serviços laboratoriais, em especial os exames de sangue, têm aumentado significativamente o tempo para a coleta e, consequentemente, o resultado desses exames. Tal situação pode causar prejuízo à saúde dos munícipes de Mariporã. Há casos em que a demora para a coleta chega a 70 dias e o resultado mais alguns dias. Essa empresa prestadora desses serviços vem sendo contratada pela Prefeitura de Mariporã há vários anos e nunca houve reclamação nesse sentido. Vários cidadãos têm questionado este retardamento, preocupados com essa demora, pois temem que todo esse tempo aguardando pode vir a prejudicar o seu tratamento médico. Nesse sentido, solicito explicações objetivas dos motivos de tanta demora. Plenário, 27 de março, 25 de agosto de 2015, S. Minós Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão o requerimento 39. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Écio. Há algum tempo atrás, eu já tenho recebido essa reclamação, já faz algum tempo. Inclusive, já conversei com o secretário de governo há mais ou menos um mês e pouco. Ele se surpreendeu e ficou de verificar o que estava acontecendo, mas depois não me deu nenhum retorno. Ultimamente, estou sendo questionado por vários munícipes. 70 dias para se fazer uma coleta. Até pergunto para os nossos colegas vereadores médicos a consequência que pode ter. E depois, mais uns dias para ter o resultado, será que não atrapalha? Porque o exame ele vem para fundamentar um provável diagnóstico de uma determinada doença. É por isso que os médicos, eu quero acreditar, não sou médico, né, pedem esses exames, para ter certeza que o diagnóstico está certo, para depois fazer os medicamentos. Eu não sei quanto tempo demora por uma consulta no município, mas isso tem casos aí de um tempo significativo, um mês e pouco, para você conseguir a consulta. Você está com alguma suspeita de doença. Mais 70, 80 dias para ter o exame. Depois de 3, 4 meses, ou a pessoa sarou, ou... Então, eu gostaria de ter uma explicação do executivo, e até o prefeito, o nosso prefeito é médico da rede municipal, está afastado hoje porque está no mandato, mas eu não sei como ele imagina, como é que ele estaria se sentindo praticando medicina nesse município com essa questão dos exames. Vereador, isso a pronúncia de Vossa Excelência é cabível. No entanto, assim, varia também, eu acho que de acordo com as especialidades, né? Eu faço a especialidade de otorrino, então muitas vezes existe uma demora de 60 dias, né? Mais ou menos é a média, 60, 70 dias. Em relação aos exames, elas têm sim, né, atrasado também, mas eu acredito que seja
relacionado com o volume. Eu não sei, talvez esse requerimento de Vossa Excelência possa nos, né, esclarecer melhor. Obrigado, vereador. Está falado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação o requerimento número 39. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 39 de 2015. Convido novamente o vereador e professor Écio para que faça a leitura do requerimento número 40. Requerimento 40, 2015. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando informações acompanhada do instrumento que vincula a Prefeitura Municipal de Mariporã com a Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro. Justificativa. A Prefeitura Municipal de Mariporã, através de decreto editado em 2001, efetivou a intervenção no Hospital e Maternidade de Mariporã, de propriedade da empresa privada sem fins lucrativos, a Associação Nossa Senhora dos Desterros. O governo publicou na imprensa oficial, no último dia 15 de agosto, o decreto 7.571 de 2015, finalizando tal intervenção. Porém, a entidade Nossa Senhora do Desterro continua a prestar o serviço de saúde no hospital rotineiramente, como vinha realizando, quando prevalecia o instrumento da intervenção, ora encerrada pelo decreto. Nesse sentido, para atender às necessidades de acompanhamento da destinação dos recursos públicos, em especial, nesse caso, os da saúde, solicito informações acompanhadas de instrumento que vincula a Prefeitura com a entidade após a validade do decreto publicado em 15 de agosto de 2015. Plenário, 27 de março, 25 de agosto de 2015. S. Minas Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Algum vereador para discutir? Eu gostaria de estar discutindo. Com a palavra, professor Écio. Esse requerimento, pelo protocolo da casa, ele entra sempre até às 5 horas do dia anterior, que foi ontem. Hoje à tarde, por volta de 4h30, eu recebi um convênio que a Prefeitura realizou em maio com a Associação Nossa Senhora do Desterro, a Prefeitura e a Associação Nossa Senhora do Desterro. Esse convênio, numa leitura rápida, deu para perceber que está contratando serviços através do sistema SUS. As duas rúbricas que estão nesse convênio são números dos recursos recebidos do sistema SUS, né? Dentro desse convênio há um comentário, há uma notícia, uma informação de que a Prefeitura poderá estar fornecendo médicos autônomos contratados por ela, o que se distancia, na minha visão, humildemente, de uma pessoa que está interessada em entender toda essa problemática de intervenção, fim de intervenção, convênio utilizando o recurso SUS de 4 milhões e pouco, 400 e poucos mil por mês, né? Muito distante da lei que está tramitando aqui na Câmara, que depois nós vamos ter oportunidade de debater, né? Então, esse convênio poderia ser, né, eu tenho que analisar com mais calma, poderia ser um instrumento que eu estou questionando. Eu acredito que ele não é suficiente para que a gente possa estar continuando repassar recurso para a entidade, para que ela contrate plantões, que ela utilize esse recurso para pagar 13º. Mas eu também estou falando aqui como uma pessoa que tem a curiosidade de aprender se está certo esse mecanismo. De qualquer forma, eu ia retirar o documento, mas eu fiquei com uma dúvida muito grande. Então, eu prefiro manter o documento e verificar se o Executivo, que é o responsável, não é o Legislativo que tem essa responsabilidade de ter um instrumento que vincule a Prefeitura com a entidade, tá, após a saída da intervenção. Então, dentro da minha limitação de conhecimento, eu prefiro solicitar um instrumento ou uma explicação que dê tempo para que a gente possa verificar se está no caminho correto, né, a atuação do Executivo perante a entidade. A semana passada nós tivemos a oportunidade... Vereador,
Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de adiar por mais uma semana. Para mim, chegou em cima da hora. Eu confesso que eu não consegui achar que esse daqui seja um documento que substitua o que eu estou pedindo aqui. Mas, em todo caso, se for, depois a gente se retrata. Obrigado, presidente. Eu gostaria do apoio dos senhores para que a gente possa, aqui na Câmara, ter esses instrumentos. E outra coisa, a lei de licitação, ela determina que a Câmara Municipal tenha ciência dos convênios que são firmados. Esse foi firmado em maio. Parágrafo 2º do artigo 216 da 866 de 93. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir o requerimento, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis, como estão, os contrários se levantem. Se manifestem. Desculpe. Está aprovado o requerimento número 40, de autoria do vereador Écio Milão Júnior, por unanimidade. Vamos passar as indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário da mesa para que faça a leitura na ordem numérica das indicações. Relação de indicações, 26ª reunião de 2015. Vereador Écio Minozzi Júnior, 860 a 862. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 863 e 864. Vereador Walid Ali Hamid, 865 a 867. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 868 a 870. Vereador Édio de Oliveira Souza, 871 a 873. Vereador Rafael Tadeu Martim, 874 a 876. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 877 a 879. Vereador líder do PSDB, Dr. Ricardo Vieira da Silva, 880 a 882. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 883 a 885. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 886 a 888. Vereador Valdeci Fernandes, 889 a 891. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 892 e 893. Vereador e presidente desta casa, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, 894 a 896. Está lida, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura da moção de apelo de número 29 de 2015, de sua autoria. Boa noite, senhores. Boa noite a todos que nos assistem, senhores vereadores. Moção de apelo número 29 de 2015. Senhor presidente, considerando a revisão do projeto de lei número 14.171, de 7 de julho de 2010, considerando que referido projeto elevou a categoria de estrada-parque à Estrada da Roseira, restringindo ainda mais o investimento reservado ao turismo e à subsistência local, atingindo diretamente a população já existente, mas não formalizada, antes da lei. Apresenta a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que amenize a lei para adequação dos comércios e moradias existentes no local para promover o bem-estar dos nossos munícipes. Plenário, 27 de março, 25 de agosto de 2015, Walid Ali Hamid. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão. Vereador, para discutir? Com a palavra, vereador Walid Ali Hamid. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o que eu peço aqui, assim como diversas leis que nós apelamos aqui muitas vezes, que o Estado, como a 272 restringiu, quis amenizar, e está amenizando a lei de regularização fundiária do município de Mariporã, que tanto insistimos, eu começo essa empreitada aqui, solicitando ao presidente da Assembleia Legislativa para que estude essa lei que elevou a Estrada Parque, a Estrada da Roseira. Eu gostaria até de falar de uma maneira mais informal. O que acontece, senhor presidente? Aqui nós vivemos em meio à mata, e vivemos em meio ao meio ambiente, e aqui vivemos exatamente por causa disso, né? Por causa desse bem-estar que nos causa. Qual que é o problema?
O problema é que a Estrada Parque, ela começa no município de São Paulo, são 17,5 km de extensão, e chega até a ponta aqui da estrada Arão-San, desculpa, a estrada Luiz Salomão Chama, SP23, e nós temos aqui uma série de complicações, porque existiam muitos comércios antes da promulgação dessa lei. Existiam muitos comércios. E essa atividade, região de Serra, região aqui da Estrada Roseira, não consegue ter um investimento hoje, nem sequer a sua regularização, para poder você formalizar uma residência, fazer uma regularização, para você conseguir formalizar um comércio, quanto mais uma titularidade de indústria, porque quando a gente pensa titularidade de indústria, nós pensamos em poluentes. A titularidade de indústria, ela pode se significar para diversos segmentos, inclusive os não poluentes. Isso aqui eu não estou querendo abrir nenhum tipo de brecha na lei, nenhum tipo de conclusão errada, mas sim regularizar, senhor presidente, o que ali está. Porque hoje o que acontece, como houve aqui recentemente uma pessoa que ele é um montador de peças, né? Ele não produz nada na área de fundição, ele monta as peças, recebe as peças, monta aqui na Estrada Roseira, e ele não consegue obter essa titularidade por causa desse decreto. Então, essa questão fica totalmente restringida para ele, como para muitas moradias ali. E qual que é o plano de expansão de subsistência local, de você ter ali uma empregabilidade local? Vereador, concede Então, a parte? Sim, senhor. Eu gostaria de, mesmo como presidente, eu gostaria de dar um pitaco. Essa lei, quando foi proposta pelo deputado e foi aprovada em 2010, eu fui um dos que subi nessa tribuna em 2011, e fui totalmente contrário a criação dessa Estrada Parque. Porque, primeiro, nós estamos aí já desde 2010 até agora, não veio R$1 de benefício para a Estrada Parque, que até então seria para isso, criar a Estrada Parque para que viesse benefício para a nossa localidade da Estrada Roseira, do eixo Estrada Roseira. Só que, em contrapartida disso, ela travou realmente isso que você está falando, travou toda a abertura de comércio. E na ocasião, eu até citei a questão do Arapós, que se deslocou de um local para um outro local, no mesmo eixo, na mesma estrada, e que infelizmente não conseguiu, estava sem conseguir a liberação, justamente por conta dessa lei, que na minha opinião só veio para atrapalhar o município, porque não ajuda em nada, pelo contrário, que você estava falando, a empresa não consegue abrir regularizar por conta da lei, e aí fica trabalhando irregularmente, enfim. Eu vou parar porque já deu um minuto. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Um acrescento agora riquíssimo nessa apresentação. Porque a titularidade, senhor presidente, é muito bonita, claro, elevação de Estrada Parque, é muito legal mesmo. O problema é a consequência isso e o engessamento que isso causa. Te imobiliza. Você não consegue, por exemplo, na região da Serra, onde tem diversas atividades turísticas, diversas atividades como buffet também, que trazem benefício e empregabilidade para aqueles moradores da Serra que não têm, muitas vezes, uma condição de trabalho sequer, não tem um transporte sequer, de poder ganhar o seu no fim de semana somente. Então, essa consequência que gerou. Eu acho que a lei, ela tem, sim, o seu benefício, mas hoje ela só trouxe consequência negativa. É o engessamento. E o pior, senhor presidente, falando aqui hoje, insistidamente na informalidade, é que a gente sabe que quanto mais você restringe, mais você informaliza. Eu acredito que todos os senhores entenderam o que eu quis dizer aqui. Quanto mais você restringe, mais você cria condições de ter o que é não regularizado, de ter o que não é formalizado. E aí, você pode até subsistir, até vir uma fiscalização, até por mais que seja benéfico para a população ali, de ter um empreguinho para a família, mas nunca vai conseguir a formalidade. E o crescimento disso. Então, não só como representante, mas como morador também, faça essa moção de apelo e peço aos senhores que apreciem esse voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir?
Não havendo mais vereador para discutir, eu coloco em votação a moção de apelo número 29. Votação é simbólica, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado a moção de apelo número 29 de 2015, de autoria do vereador Alíder de Hamid, por unanimidade. Vamos passar o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre, lembrando que os apartes apenas 1 minuto. Vereador Marcos Pinto Barbosa. A palavra o vereador e vice-presidente dessa casa, Marco do Táxi. Boa noite, senhor presidente, mesa, senhores vereadores, vereadora, público presente. Presidente, eu queria fazer 2 ofícios. Quero pedir que seja enviado um ofício de agradecimento ao senhor deputado federal Eli Correia Filho pela destinação de 2 emendas parlamentares no valor de 295.300 cada, somando aproximadamente 600 mil, senhor presidente. Senhor presidente, essas emendas são resultado de 2 visitas desse vereador em 2013 e 2014 a Brasília, né? Esse recurso já está sendo utilizado no município, né? Inclusive beneficiando 3 bairros, né? Oásis Paulista, um trecho da rua Naim Cairala, Capoavinha, trecho da rua Eiquitaíra e Rio Acima, rua Ziza Menino na sua totalidade. E, senhor presidente, trazendo aos moradores dessas ruas valorização dos seus imóveis e uma qualidade de vida, né? E também, senhor presidente, eu queria ler outro ofício segundo, quero oficializar o senhor prefeito que determine o departamento competente a troca de lâmpadas na Avenida Nelly Ladeira. Está lido, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais uma vez, quero parabenizar o vereador pelas suas idas a Brasília e conseguido trazer esses recursos que é de extrema importância para o nosso município. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores, se existe mais algum inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra o vereador e segundo secretário Rafael Tadeu. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite ao público presente aqui. Uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Gostaria de estar cumprimentando aqui o nosso amigo Ivan. Ivan Maravilha, lá de Terra Preta. Nosso locutor na festa, esteve fazendo uma propaganda. E a gente não pode deixar de elogiar também aqui. Vou iniciar pelas datas comemorativas, como é de praxe, né? Que é uma coisa importante, né? Ontem, dia 24 de agosto, comemorou-se, né, o Dia da Infância e o Dia dos Artistas. Hoje é o dia 25 de agosto, é o Dia do Feirante e o Dia do Soldado. Amanhã, 26 de agosto, é o Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E um muito importante, o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. E até gostaria de falar um pouquinho sobre a mulher, né? Comemorando em 26 de agosto, o Dia Internacional da Igualdade Feminina, marca momentos importantes das mulheres na busca por condições de igualdade entre os gêneros, onde podemos citar como exemplo a conquista de direitos na vida profissional e política. A luta da mulher para garantir o seu espaço no mercado e alcançar melhores condições de trabalho deixou marca na história do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no país, entre a década de 1940 e 1990, as mulheres no âmbito trabalhista passaram de 2,8 milhões para 22,8 milhões. Isso é um grande avanço. Assim, em 1940, a população ativa feminina passou de 19% para 35%. Estava concentrada no setor primário da economia. 50 anos depois, 74%, né, da população ativa estava concentrada em atividade no setor terciário, como serviços comunitários, de saúde, educação ou domésticos. Em março deste ano,
o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou números que apontam o crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho nos últimos anos. Tais números mostram que o nível de emprego com carteira assinada para mulheres cresceu 5,93% em relação ao ano anterior. Apesar do espaço e dos direitos conquistados pelas mulheres ao longo dos últimos anos dentro do mercado de trabalho, seus salários ainda são inferiores em 17 atividades, sendo que o ganho da mulher ficou acima do homem apenas na área da indústria extrativa, construção civil e transporte e correio. Além das diferenças de remuneração, apenas 27% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, mesmo que esse número esteja crescendo. Como vimos em 2011, quando a nossa presidente, ou presidenta, como prefere ser chamada, Dilma Rousseff, passou a ocupar o cargo da República, como presidente da República. Hoje o Brasil vive um momento histórico e de grandes avanços, e a nossa presidenta está consolidando avanços para a população, construindo um governo democrático, se assim desejar. As mulheres estão se preparando cada vez mais para o mercado de trabalho e ocupando mais espaço. Assim, a desigualdade, que ainda está presente, vem diminuindo gradativamente. Mais do que uma homenagem ao gênero, o Dia Internacional da Igualdade Feminina é uma data de reflexão sobre as transformações que ainda devem acontecer para a plena igualdade entre homens e mulheres. Isaac Reis é o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, que foi a pessoa que fez a propositura. Dia 27 de agosto é o dia do corretor de imóveis e dia do psicólogo. E no dia 28 de agosto é o dia da avicultura e o dia dos bancários. Agora, senhor presidente, aproveito esse momento para fazer meus ofícios verbais. Em meu primeiro ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a implantação de um redutor de velocidade no seguinte local: Rua Najib Moça, próximo ao condomínio Estância da Terra. Em meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente para que faça um estudo para a implantação de vaga de embarque e desembarque frente a todas as agências bancárias para passageiros com mobilidade reduzida. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente cascalhar e patrulhar os seguintes locais: Rua Dona Sara, Jardim Azaleia, Rua das Camélias, também no Jardim Azaleia, e Rua das Orquídeas, todas as três. Está ali, senhor presidente, meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Ali Hamid. Com a palavra, o vereador Ali Hamid. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Senhor presidente, gostaria, primeiramente, de solicitar aqui os três ofícios, qual tem direito. Primeiro, ao Departamento de Cadastro e Fiscalização, que informe o número de alvarás abertos e fechados do município de 2013 para cá. Gostaria também de enviar outro ofício ao Departamento de Trânsito, solicitando informações o quanto a quantidade de autuações deste ano e a sua arrecadação. Eu não sei, eu acredito que, não sei se o próprio Departamento de Trânsito pode informar a arrecadação disso. Ao Departamento também de Trânsito, para que instale a sinalização horizontal e vertical, também, se possível, obstáculos na estrada Laramara, próximo, eu não tenho o número exato aqui do imóvel, ao sítio de recreação Videira, pois nesse mês lá, senhor presidente, foram 4 acidentes no mesmo local. Lá é uma curva acentuada, em declive. Então, quem sobe abre, quem desce abre para dentro também. Então, e é muito estreita e muito fechada. Então, é colisão todo dia. O último foi sábado e sempre aquela sangria desatada do acidente. É muito complicado. Então, ali precisa tomar uma providência urgente ali. Eu passo ali todos os dias, senhor presidente. Gostaria aqui eu fiz de pronunciar aqui sobre um ofício verbal da 23ª reunião ordinária, aqui o que o Panta, coordenador de planejamento, estratégias governamentais e desenvolvimento econômico, respondeu o quanto ao assunto de vagas em curso gratuito do Senai, que ele já está tomando, porque eu aqui reclamei, como o Senai é pago o prédio, uma quantia que eu lembro de 4, um pouco mais,
R$1.000 por mês e não estava oferecendo curso gratuito, até o que eu estava sabendo, né? Porque eu liguei lá e perguntei se tinha. E não estava tendo. Eu fiquei preocupado, porque a prefeitura gasta o erário público e tinha que ter esse retorno. Mas eu até acredito, eu até dei um ensejo aqui que eu estivesse enganado com relação a isso. Aí eu fiz a mesma pergunta para o Senai, quanto à relação de cursos aqui. E eles disseram aqui um monte de coisa, tal, isso, aquilo. O seu Walter Vicione Gonçalves, diretor regional do Senai e superintendente do SESI, respondeu aqui, repórter esse ofício, dirigido ao presidente do Fiesp, do Ciesp, de Regional de Mariporã, desenvolvimento, um monte de coisa, pelo amor de Deus. Em outras formas de atendimento, esse departamento mantém convênio com o Ciesp, Diretoria Regional de Guarulhos e a Prefeitura Municipal de Mariporã, desde 22 de nove de 2004, por meio do qual é ofertado em gratuidade, em espaço cedido pela Prefeitura na Avenida Vitor Odorico Bueno, o curso de aprendizagem industrial de mecânico geral. Nesse segundo semestre de 2015, referido curso conta com a matrícula de 39 aprendizes, que são contratados por empresas da região e estudam gratuitamente. Caso as empresas de indústrias de Mariporã e região apontem outras necessidades de qualificação, mão de obra, atendimento específico, e todo aqui dizem que tudo que for apontado aqui para necessidade, né? Bom, eu apontei a necessidade de curso de formação, porque acho que o povo aqui está precisando de formação e profissionalização nesse quesito. Ele precisa de vaga para se formar, né? E ele está dizendo que tem um curso aqui. Eu liguei outro mês ali e disseram que não tinha curso nenhum. Então, vou estar verificando, me reportar semana que vem com relação a isso, porque isso me preocupa mesmo. Não tem emprego para ninguém, as vagas, então as empresas estão mandando embora, ao invés de contratar, o país está nessa situação e a gente precisa realmente de auxílio. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas o município precisa de auxílio para os jovens se formalizarem. Também aqui, senhor presidente, vou deixar aqui uma pequena apreciação, porque a nossa digníssima Daniela, ela deixou aqui a Lei 2570, de 17 de maio de 2006, que criou a Estrada Parque da Roseira e outras providências aqui, por até então, era até o prefeito Ayacida, que promulgou, na época, que não tive tempo de apreciar, senhor presidente. Depois aqui eu gostaria que nós pudéssemos apreciar também, para ver essa lei aqui, o quanto é confrontante com a outra estadual também, senhor presidente. E até peço desculpa, porque eu desconhecia dessa lei municipal, agora estou falando uma municipal. E volto a bater naquela tese, senhor presidente, que da questão da nossa formulação, da nossa cartilha de leis, né? Eu estive dando como o senhor sabe, uma breve olhada, né? Eu sei que está tudo já digitalizado, né? Só que a sua contextualidade, ela precisa ser organizada. Então, se nós pudéssemos, de uma outra maneira, uma oportunidade de se reunir para estudar até uma possibilidade de uma comissão para poder organizar isso de uma maneira mais simplificada, para que não só nós, enquanto vereadores, pudéssemos consultar qualquer tipo de lei que amparasse meio ambiente, criação de estrada-parque relacionada a isso, que colocássemos isso num manual mesmo, como que nós pudéssemos consultar com mais facilidade, e acredito até que possa ter algum tipo de redundância de algumas leis aí, e, por que não, também, principalmente, o maior interessado, que é o munícipe. Tem essa facilidade, né, senhor presidente? Até acredito que isso vai melhorar muito a gestão e a consulta dos nossos munícipes. Deixo aqui essa oportunidade, me coloco à disposição, até uma futura criação dessa comissão, para formar isso e organizar as nossas leis, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais um vereador inscrito? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora, nossa amiga Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobre vereador, senhores e senhoras aqui presentes. Meu primeiro ofício, senhor prefeito municipal, contratar o departamento competente,
no sentido de patrulhar e cascalhar a estrada Dr. Sérgio Machado Brauner, antiga Estrada da Lagoa, até o bairro Biboca, Terra Preta. Meu segundo ofício, senhor prefeito, contratar o departamento competente no sentido de carpina e limpeza no terreno ao lado da escola Professor Carlos Augusto de Pádua, Fleury, localizado na rua Antônio Alves Simões, Colina 2. Meu terceiro e último ofício, ao excelentíssimo senhor prefeito, contratar o departamento competente, pavimentar com asfalto ou concreto na saída do Jardim Nippon, entre o quilômetro 57 e 58, sentido a rodovia Fernão Dias, ao lado da passarela. E gostaria também aqui de agradecer, fazer meu agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Márcio Pampulli, pelas obras feitas na estrada Benedito da Silva, bairro do Jandaizinho. A vereadora, junto com os moradores, agradece. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Só lembrando que essa primeiro ofício tem que ser destinado à empresa concessionária da autopista, da Fernão Dias, né, que é a autopista OHL. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente e a todos que assistem nossa sessão pela TV Câmara. Senhor presidente, eu começo aqui a tribuna, primeiramente, fazendo alguns agradecimentos e parabenização. E quero parabenizar aí a Escola Estadual José Roberto Melchior, que participou de um projeto voltado para a questão parlamentar e puderam, direção, professores e alunos, visitar Brasília juntamente com, conhecendo como funciona a Câmara, o Senado. E gostaria também de usar a tribuna para parabenizar os atletas da nossa cidade. E ali nós vemos o atleta fundista que disputa o circuito de corrida de rua, Marcelo Moreira Braz, que é de Terra Preta, foi meu aluno, e que vem destacando nas principais provas de rua, campeão da Tech Running, disputada no dia 19/7 de 2015 na cidade de Tietê, foi vice-campeão da Corrida de Bom Sucesso em Guarulhos, e no último domingo participou também e foi premiado lá na cidade de Leme. Também gostaria de parabenizar mais um atleta de Terra Preta se destacando aí no esporte, né? No último domingo pude ver o centroavante do Santos, o Nilson, que também foi aluno nosso lá na Escola Pietro Petri, fazendo inclusive gols para a equipe do Santos. E aproveitando, senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer meus ofícios verbais. O primeiro dele, gostaria de enviar um ofício para o senhor prefeito, para que, juntamente com a Coordenadoria de Mobilidade e Segurança Urbana, estude a possibilidade de colocar placas de proibido estacionar e parar em toda a extensão da rua Aquiles de Mar, em Terra Preta. A justificativa é que a rua é estreita e alguns motoristas estacionam os carros no local, dificultando muito a passagem, somente de veículos grandes. Gostaria de enviar um ofício à Subprefeitura de Terra Preta, para que proceda retirada de lixos e entulhos lá nas ruas, lá do seu bairro, Chaval. Rua Eno Yokomizu, Akujo Yokomizu, Yosusuki, Hayashida, lá no Jardim Nippon. Terceiro ofício verbal. Gostaria de enviar um ofício ao senhor prefeito para que juntamente contate o departamento competente para que restaure a calçada perto do córrego localizada na rua Ana José Miziara, centro de Terra Preta,
em frente ao depósito de materiais Terra Preta. A justificativa é que não existe uma continuidade na calçada que, devido à erosão, simplesmente caiu e não possibilita a passagem de pedestre. Senhor presidente, aproveitando, vou passar as mãos ao nosso quarto relatório da Comissão Permanente de Educação, Esporte e Cultura. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra, faremos agora um minuto de silêncio a pedido do vereador Marco Antônio, pelo falecimento da senhora Eben Paris Veiga, e a pedido do vereador Rafael Tadeu, também da dona Eben, do senhor Oscar Matsumura, e a pedido do presidente dessa casa e do vereador Ed, do senhor Renan Albino, e que a família seja oficiada. Obrigado. Agora vamos passar a ordem do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos: projeto de lei número 363, 364, 368, 369, 370 e 373 de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 363 de 2015. Projeto de lei número 363 de 2015, Édio de Oliveira Souza, dispõe sobre denominação de Rua Benedito Francisco de Almeida, a atual Rua 1, localizada no loteamento Estância Santa Rita, Terra Preta, neste município. Agora coloco em discussão o projeto de lei 363 de 2015. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir a PL, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado a PL 363 de 2015, com voto favorável de todos os senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 364 de 2015. Projeto de lei número 364 de 2015, Édio de Oliveira Souza, dispõe sobre denominação de Rua Paulina Franco de Camargo Vasques, a atual Rua 3, localizada no loteamento Estância Santa Rita, Terra Preta, neste município. Agora coloco em discussão o PL 364 de 2015. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir o PL 364, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 364 de 2015 em primeira e única votação por unanimidade. E solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 368 de 2015. Projeto de lei número 368 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre criação e denominação da Escola Municipal, Creche Escola Municipal Luiz Antônio Pereira. Está ali. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei 368 de 2015. Algum vereador para discutir? Com a palavra o vereador Walid Ali Hamid. Presidente, bem brevemente, senhor Luiz Pereira, o primeiro momento, senhor Pereira, perdão, ele foi homenageado pelo seguinte: o filho dele até me procurou na época e tal, e eu falei, porque como se tratava de um órgão municipal que tratasse exatamente com o executivo, para que houvesse essa honraria, né?
como ele procurou um pouco em cima, e ele não, já estava determinado, que ia se chamar Creche Jardim Pereira, né? E o governo voltou, né, e criou essa honraria ao seu Luiz Antônio Pereira. E ele é o patrono ali do bairro, possamos dizer assim, é o homem que é um dos primeiros moradores ali, a qual loteou o bairro do Jardim Pereira. Então, nada mais honroso do que homenagear o seu Luiz Antônio Pereira. Eu fico muito feliz pelo governo municipal ter honrado este homem que faz muito jus a esse nome da escola ali. Nada mais justo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir o PL 368, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade, em primeira e única votação, o PL 368 de 2015. E solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do PL 369 de 2015. Projeto de lei número 369 de 2015, Rafael Tadeu Martim. Dispõe sobre denominação de rua Rafael Martim Neto, o atual Caminho 4, localizado no loteamento Jardim Flor de Bragança, neste município. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Eu assustei aqui, viu? A votação, não tem vereador para discutir, eu coloco em votação, a votação é simbólica, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado a PL 369 de 2015, em primeira e única votação, por unanimidade. Convido o primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 370 de 2015. Projeto de lei número 370 de 2015, Rafael Tadeu Martim. Dispõe sobre denominação de rua Roger Wagner Martim, a atual Rua 6, localizada no loteamento Jardim Pereira, Terra Preta, neste município. Agora eu coloco em discussão o PL 370 de 2015. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado em primeira e única votação, por unanimidade, o PL 370 de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 373 de 2015. Projeto de lei número 373 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã. Dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro ao Hospital e Maternidade Mariporã. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei 373 de 2015. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o professor Écio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, boa noite. Senhor presidente, esse PL 373, ele é tradicionalmente aqui, nós recebemos esse PL durante o período da intervenção. Ele chegou na Casa de Leis no dia 4 de agosto, ainda estava valendo a intervenção, ela foi retirada a partir do decreto, que é de dia 15 de agosto. E ele vem, tal qualmente, né, toda vez do mesmo jeito. Semana retrasada, o vereador Aladim aqui solicitou a relação do relatório dos plantões efetivados. É o parágrafo 7º dessa lei. Naquele momento que Vossa Excelência solicitou, estava valendo a lei que tem esse parágrafo 7º com essa informação. Ou seja, é uma lei que foi feita, ela foi sendo acrescidos parágrafos desse período todo, desde 2001, a intervenção fez com que a lei fosse cada vez mais rigorosa e com algumas exigências. Por quê?
Porque o mecanismo de intervenção transforma a entidade, o hospital, num espaço público, né? E não é só o rigor da fiscalização que está aqui estampado aqui nessa lei. Há também a condição do repasse, né? Nesse caso que nós estamos analisando, eles seriam repasses a serem liberados mensalmente, né, até fevereiro de 2016, num valor de 650 mil por mês, e também uma parcela extra em dezembro para custear o 13º. Ela estabelece que precisam ter 8 plantões diários no período, 8 plantões de 12 horas no período diurno e 5 no período noturno. É uma lei que está voltada para fazer o pagamento do serviço médico, né? Agora, a intervenção não existe mais. Por decreto foi retirada. Então, qual é a situação dessa concessão de auxílio financeiro? É repasse de recurso público para uma entidade sem fins lucrativos. Repasse de recurso público para uma entidade do terceiro setor. Diante disso, algumas prerrogativas existem no ordenamento jurídico que está valendo. Uma delas é que a entidade ela não pode ser sustentada com recursos do poder público. Ela está lá, está sendo contratado, está assim, entre aspas, né, que se preste o serviço que o poder público tem a obrigação de fazer, mas só que se contrata a entidade através de um instrumento que pode ser um convênio, pode ser um termo de parceria, pode ser um contrato de gestão, e esse instrumento determina quanto vai se repassar de acordo com o plano de trabalho que a entidade ofereceu para o executivo aprovar, e, a partir da aprovação, firma-se o instrumento, por exemplo, o convênio. E os repasses eles têm que custear os serviços que estão sendo assumidos pela entidade, né? A lei não se reporta nada disso. Eu, particularmente, fico numa situação assim. Eu tenho dúvidas enormes em relação, não a se o legislativo pode ou não aprovar essa lei. Ele pode, porque a responsabilidade todinha, se não tiver adequado ao ordenamento jurídico, e a responsabilidade vai ser verificada pelos órgãos fiscalizadores, é do executivo, é da administração. Nós, vereadores, não podemos dar pitacos nessas coisas, mas nós podemos fazer as correções possíveis dentro da lei. O tempo não... chegou dia 4, saiu de plenário na semana passada, nós não tivemos tempo hábil para avaliar. Agora, qual é o problema? E quero compartilhar com os senhores vereadores e com a população. O meu problema aqui não dá para não repassar o recurso nesse momento para a entidade, porque senão para de funcionar. Esse recurso, na próxima semana, vai servir para pagar a folha de médicos, de funcionários, daquela folha enorme que está lá, de convênios e prestadores de serviços para a entidade. É só pegar a prestação de contas que vê tudo, como é gasto o recurso lá. Como parar? Nós estamos parando um serviço que está atendendo a população. Não estou avaliando a qualidade do serviço, né? Não é o mérito. Mas eu estou avaliando que nós estamos diante de uma situação que não há outra alternativa. Ou você é louco e radical e fecha, não repassa o recurso nesse momento, e aí cria um caos, ou a gente vai ver, a médio prazo, as consequências que o executivo pode ou não ter. Também confesso que eu não tenho segurança de tudo que está errado. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que eu tenho dúvidas cruéis. Agora, a minha decisão, e até peço que os vereadores já devem ter refletido sobre isso, eu não sei se internamente o PV discute. Eu sei que vocês fazem reuniões mensais, né, Valdeci? Vocês fazem reuniões mensais, se vocês devem discutir a questão eleitoral. Isso eu sei que é o importante, porque a pauta é essa. Mas vocês discutem problemáticas como essa lá no partido? Porque o partido precisa discutir isso. O partido tem que discutir como é que se resolve sair da intervenção. O decreto declara para a gente que a intervenção está se saindo da intervenção por conta de um TC, um processo, né, das contas de 2012. E o governo foi alertado para
resolver o problema da intervenção, porque a intervenção tinha 2 vícios. Não fazia concurso público e gastava o dinheiro público sem fazer concurso público dos contratados lá, e também não fazia licitação através da Lei 866. Foram esses os motivos que fez com que o Tribunal de Contas alertasse o Executivo para que ele saísse da intervenção. Agora, sair da intervenção com um decreto tem que colocar um instrumento que vincula a entidade à Prefeitura, para fundamentar. Então, eu sei que é polêmico, meu voto é favorável, estou declarando meu voto, com a certeza de que o acerto de não parar com a prestação de serviço é fundamental. Eu peço que os vereadores avaliem, mas eu acho que isso daqui precisa melhor equacionado, e algumas explicações eu, particularmente, já pedi, Vossas Excelências endossaram o meu requerimento, para que venha algum instrumento ou alguma justificativa nesse sentido. Professor, pois não, vereador? Uma parte, por favor. Pois não. Eu acho que o projeto é obrigação da Casa de Lei, nós discutir entre nós. Eu acho que esse projeto nós temos que discutir dentro da casa. Ele é pertinente a todos os partidos, tanto a todos os partidos da casa, não só do PV. Eu acho que essa discussão ela tem que ser direcionada a todos nós, porque o compromisso é de todos nós, não é só do partido. Eu penso assim, dessa forma. Não sei se eu estou correto, mas, de momento, eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, vereador, pela sua opinião. Eu respeito muito. Respeito muito o trabalho de Vossa Excelência, respeito muito o trabalho dos colegas vereadores. Eu fiz a pergunta só porque o prefeito é do Partido Verde, e o Partido Verde é um partido que tradicionalmente discute de uma maneira adequada os problemas. E é por isso que eu pergunto para Vossas Excelências se vocês se debruçaram sobre isso. Agora, transmito a pergunta para todos. E penso que todos devem refletir a respeito, porque nós estamos aqui, Vossa Excelência e todos aqui, acho até que Vossa Excelência vai merecer voltar para essa casa pelo trabalho que vem desenvolvendo, mas todos aqui nós temos que estar aqui para representar o interesse da população. E o partido só tem sentido existir se ele discute os problemas da cidade. É nesse sentido que eu fiz a minha abordagem. Então, eu estou encerrando a minha fala e a minha discussão, porque eu não gosto de deixar a minha opinião ficar embutida. Ela tá para fora, ela é transparente, e eu digo isso. Eu tenho dúvidas sobre essa forma de sair da intervenção por um decreto pura e simplesmente e não colocar nada nesse sentido no lugar, que crie a ferramenta que faça a liga entre a Prefeitura e o Executivo. E posso estar enganado também, humildemente, eu pedirei desculpas, mas eu tenho que chamar a atenção para a minha angústia. A minha angústia é ver a população com a necessidade de ser atendida no hospital, não estou discutindo a qualidade, mas isso é a minha angústia, e nós deixamos de repassar o recurso porque a gente tem dúvida. Eu prefiro errar remetendo o recurso, o meu voto vai ser favorável nesse sentido, mas eu tenho que declarar o meu voto para a população, porque eu estou representando pessoas aqui. Aliás, elas confiam no meu trabalho. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, a PL eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o PL 373/2015 em primeira e única votação por unanimidade. Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamar os senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam o uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu Martim. Que quase foi da lei. Mais uma vez aqui, boa noite a todos. Senhor presidente, é só para a indicação. A indicação número 874. E assim, a gente tem nós estamos cuidando, eu venho falar também até em seu nome, senhor presidente, pelo carinho que nós estamos tratando também o Jardim Sol Nascente, né? Então, a indicação 874, a gente está pedindo aqui Capim Limpeza, Alameda Cerejeiras, Alameda Jacarandás, ambas no Jardim Sol Nascente, e ali na rua João José
Moraes Machado, na Vila Machado. Também a 875, também a Operação Tapa Buraco, na região Shimura, no Jardim Oliveira, Vila Ipanema. E na Alameda Cerejeira, Jardim São Nascente. E por último, a indicação 876, também parte dessa rua onde vai ser asfaltado, né, que pelo que o senhor pediu também, Alameda Cerejeira, Jardim São Nascente, a Estrada Juvenal Bueno Cardoso, na Campininha, e a Avenida Dr. Sérgio Machado Browner, em Terra Preta. É isso aí, presidente. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Wali Ali Hamid. Com a palavra, vereador Wali Ali Hamid. Senhor presidente, gostaria aqui de relatar um pedido que eu fiz à NTT, uma pergunta com relação a ponto de ônibus na faixa de domínio da rodovia. Aqui eles me respondem, a NTT, que sobre o assunto informamos que a obra solicitada pela prefeitura, construção de pontos de ônibus, não foi prefeitura, fui eu, que não está contemplada no contrato de concessão da rodovia Fernão Dias. E o acréscimo dessa obrigação à concessionária, ou seja, nas plano de elaboração de rodovia, lá em 2005, na licitação, não tinha nada sobre construção de ponto de ônibus, né? Dessa obrigação importará no reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Esclarecemos que, caso seja interesse dessa prefeitura implantar na rodovia Fernão Dias os pontos de ônibus em questão, o município poderá apresentar a documentação necessária à concessionária responsável pelo trecho e, quanto à documentação autorizada, poderá intervir a faixa de domínio rodovia para a execução da obra, arcando com todos os custos da construção. Então, deixou aqui até a dica, né, que tem que enviar lá um projetinho para Arteres, para ela fazer o estudo. Então, é possível sim, e a obrigação é da prefeitura, porque se eles fizerem, eles aumentam o pedágio. Então, não é boa ideia. Bom, eu fiz uma outra pergunta, há um tempo atrás, senhor presidente, ano passado, veio a resposta, perguntando se no novo contrato da Sabesp, que a prefeitura firmou recentemente, incluía poços artesianos, alguma construção desse tipo, porque a nossa prefeitura ainda está carregando água com caminhão-pipa nessa cidade. E nós sabemos que diversos bairros e regiões, inclusive, da cidade, não estão contemplados nesse plano de expansão de rede de água, pelo menos no contrato dos 30 anos. Isso me preocupa muito. E aqui o Getro Menezes, aí o nome é muito difícil aqui, o outro, se pronuncia Xixim, e responde aqui para que não tem, eu vou ler aqui, em resposta ao requerimento 55/2014, informamos que não consta no contrato firmado em Prefeitura e Sabesp a construção ou a perfuração de poços artesianos, lembrando que esse tipo de serviço está diretamente ligado ao DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Então, isso é algo que nós podemos até debater brevemente, senhor presidente, para que esses municípios, inclusive regiões bem periféricas da nossa cidade, possam ter alguma esperança de viabilidade e canalização de água. Também aqui, até comentando aqui com a tia Val, do que o pedido que ela fez hoje, não sei se foi, acho que foi indicação, não lembro, o ofício, sobre a Eno e Iocomiso, aquela saída para Fernão Dias, tia Val, eu gostaria até de ler aqui, porque eu também fiz esse pedido, gostaria de relatar aqui a resposta que veio aqui da Ticiane, que entrou em contato com a Secretaria, com a Arteres. A Secretaria de Obras realizará um estudo técnico para viabilizar a regularização do acesso à rodovia Fernão Dias pela rua Eno e Iocomiso. Porém, em contato com técnicos da concessionária Arteres, verificamos a posição da travessia de pedestre, que implica na dificuldade de instalação de desaceleração da rodovia. Também foi destacada a importância da parceria para a execução devido à faixa de domínio da rodovia Fernão Dias.
informa ao nobre vereador que essas tratativas sendo feitas no sentido de viabilizar a regularização. Então, existe essa possibilidade. Gostaria aqui também de relatar, senhor presidente, aqui que eu solicitei um policiamento no trecho da estrada da rua Dr. Sérgio Machado Browner, a estrada da Lagoa, aquele trechinho do cemitério, senhor presidente, ali da empresa de ônibus, onde está aquela empresinha de ônibus, até lá em cima, no alto do cemitério, estava tendo recentemente muitos assaltos ali. E um motorista de ônibus me procurou, falando, olha, aconteceu isso, isso e isso. Nós levamos ali a Polícia Militar, esse ofício também, a Prefeitura, né, esse problema. E a polícia que me devolveu um relatório sobre averiguação de incidente administrativo, que relata aqui da descrição sucinta sobre o incidente administrativo, que destacou aqui a falta de iluminação em grande parte da rua supracitada. Devido à falta de iluminação, transeuntes se tornam alvos fáceis para indivíduos que praticam roubos. Vai concluir, vereador. Pois sim, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador e presidente da Casa, Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Solicito ao vice-presidente Marco do Táxi para que assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Marcinho da Serra. Boa noite, presidente, mesa diretiva, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e público que acompanha nosso trabalho ao vivo. Na verdade, eu gostaria só de... Seria bem breve também, mas gostaria só de explicar aqui algumas dessas indicações que nós fizemos. A 384 foi pedido ao senhor prefeito. A gente sabe que está complicado a questão financeira do município e do país. Com isso, a gente sabe que a situação não está fácil, mas fica aí essa indicação e esse pedido para que, assim que tiver disponibilidade financeira, possa ser feito justamente esse trecho que falta de asfalto nessa rua das Cerejeiras, no Sol Nascente, em Terra Preta. Mas uma outra indicação que eu fiz, e aí eu espero que o departamento competente já está trabalhando nisso, mas eu gostaria de deixar isso registrado para que amanhã depois não apareça, a gente não tenha nenhuma surpresa. Falo que já estamos trabalhando nisso, porque até o nosso secretário de Assuntos Jurídicos está aqui presente, doutor Sandro. Nós já conversamos em relação a isso e já tivemos, está bem encaminhado essa conversa sobre isso que eu vou falar agora. Nessa indicação 895, nós estamos solicitando ao prefeito para que ele entre em contato com associações da Serra da Cantareira, para que possa, juntamente com a prefeitura, fazer aí uma parceria público-privada para a construção de uma unidade básica de saúde em um terreno determinado ali no Parque Petrópolis, que é a região central da região da Serra, para que possamos ter essa unidade básica de saúde. A região da Serra é uma região muito afastada aqui do centro e tem uma demanda muito grande na área da saúde. E nós não temos nenhum tipo a não ser as unidades de saúde, que ajuda, mas ainda não é o suficiente. Nós não temos nenhuma unidade de saúde nesse sentido lá na região do Parque Petrópolis, a qual atenderia toda a demanda lindeira, Parque Petrópolis, Caraguatá, Polinário, enfim, toda aquela região. Então a gente está pedindo para que o prefeito entre em contato com associações. Nós sabemos que a região da Serra existe associações que têm um poder aquisitivo bom, a qual pode fazer essa contrapartida, enfim, fazer essa parceria com a prefeitura e fazer junto aí uma unidade de saúde para atender toda aquela população da Serra da Cantareira. Então fica só registrado esse pedido que nós estamos fazendo aqui, para que possam, prefeitura e a parceria privada possa fazer essa unidade de saúde. Só isso, senhor presidente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 1º de setembro, terça-feira, no horário regimental, e dou por encerrado a presente reunião. Boa noite.